Bem-vindos a Diamantina, uma cidade que respira história e tradição. Hoje vamos explorar um aspecto especial na cultura local, as quitandas. Vamos mergulhar na rica história das quitandeiras de Diamantina e descobrir o significado por trás dessas deliciosas iguarias. A tradição das quitandeiras em Diamantina remonta aos tempos coloniais, com as chamadas negras do tabuleiro. As quitandeiras, elas desempenharam um papel vital na comunidade, fornecendo alimentos caseiros e tradicionais. Suas receitas passaram de geração em geração, preservando sabores únicos que se tornaram parte integrante da identidade local. Mas afinal, o que são quitandas? Essas delícias chamadas quitandas são pequenas porções de tradições embaladas em forma de alimentos. Podem ser roscas, biscoitos, broas, pães e outras iguarias feitas com amor e cuidado. Representam a alma culinária de Diamantina. Cada quitanda conta com uma história, uma tradição que transcende o sabor. Conversamos com um professor da UFVJM chamado Humberto Catuzzo. Ele irá nos ajudar a entender melhor a importância das quitandas na história de Diamantina. Primeiramente, queria te agradecer pela disponibilidade e queria te pedir autorização para usar o ótimo vídeo. E queria que você falasse um pouco sobre você, quem você é, o que você faz pra gente. Essa pergunta sempre tem. Bom, eu sou, para quem não conhece o Humberto, sou professor aqui da UFVJM. Entrei em 2014, segundo semestre de 2014. Sou de São Paulo, né? Dá para notar pelo sotaque, interior de São Paulo. Morei muito tempo em BH, depois voltei para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, capital. Depois retornei para BH para depois vir para cá. Sou geógrafo, né? Então assim, bacana, né, essa questão da formação. Eu sou geógrafo com mestrado em engenharia. É uma loucura, né, que eu faço um salto, né, entre a geografia e a engenharia. E depois eu paro um tempo, né, fico trabalhando por um bom tempo. Foram 9 anos, né, trabalhando com ensino superior. E depois voltei para fazer doutorado. Aí eu parei tudo e aí eu falei, não, é agora, então. E aí eu fui para São Paulo justamente para poder fazer doutorado. Bacana demais, né? Se já tivesse mídias na época, já dava para juntar as mídias. Não. Ô, Beto, para começar, você podia falar para a gente um pouco da história, da origem da Rua das Quitandas? A história é uma coisa interessante na hora que a gente pensa, né? Porque para nós lá em São Paulo, quitanda é uma coisa, é aquela coisa da palavra, né? Do significado das palavras, né? Que vão mudando de região para região. Mas para a gente, quitanda não é o significado aqui, né? Em Minas, quitanda aqui tem muita relação com doces, né? Coisinhas que são doces caseiros, enfim, né? Que as pessoas fazem e depois viram as quitandas, né? Para a nossa quitanda, tem uma ligação muito com o que a gente conhece hoje, que é o sacolão, né? Que é onde vem verdura, legumes, frutas. Então tem esse diferencial. Então a primeira coisa que me chama muita atenção, né, quando eu chego aqui é exatamente essa terminologia, né? A questão da Rua da Quitanda. Então assim, por que Rua da Quitanda? Né? E aí a gente começa, né, a querer entender um pouquinho mais justamente essa ligação, né? Com a questão dos doces que eram feitos, que eram vendidos nessa rua, né? A Rua da Quitanda. Que daí depois vira, né? A Rua da Quitanda. Não, bacana demais, né? Você podia falar para a gente também um pouco sobre as quitandeiras? As quitandeiras, eu acho que é uma figura, né? Quando eu penso, né, nas pessoas que fazem quitandas, elas meio que desaparecem, né, no contexto atual. Eu não tenho muito conhecimento, né, de pessoas. Eu sei assim, algumas pessoas que fazem ainda, mas fazem para consumo próprio, né? Então assim, geralmente nos distritos, né, que é mais fora de Diamantina, que ainda tem essa tradição de fazer os doces, né? Eu sei que fazer
fazer as quitandas. Algumas até comercializam ali, né, fazem esse comércio, mas aqui parece que é uma figura que meio que desaparece, né, meio que some. Eu não sei se é essa coisa, né, como a gente está muito atrelado à universidade, a gente fica mais distante, né, dessa relação, mas até a própria rua, né, a rua da Quitanda, ela perde um sentido na hora que a gente pensa na questão dos doces, né, a venda dos doces, as pessoas que levam até lá para vender. A gente até vê as pessoas vendendo, né, o doce em Vesterata, mas assim, essa continuidade, né, ou essa ação de estar numa rua, né, que leva o nome de Quitanda, ele desaparece, né, essa figura desaparece. E aí fica só realmente, né, o significado e aí a marca da rua, né, a rua da Quitanda. Então, muito significado histórico, né? É muito mais história, né? E aí essa pessoa que realmente ela desaparece nesse contexto da cidade. Isso eu discuto muito com os meus alunos, né, em Geografia do Brasil, em que quanto mais cidade, né, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, as coisas, a tendência, né, essas coisas irem desaparecendo. E também a gente tem uma questão da tecnologia, então assim, né, a questão da inovação, e aí aquela correria, e as pessoas têm tempo, então assim, essas coisas vão, né, elas vão se diluindo no tempo, né? As pessoas vão deixando esses espaços, pelo menos é a minha concepção, né? E aí realmente vai desaparecendo essa figura, né, das quitandeiras, que está muito mais ligado, acho que em torno, né, de Diamantina, não na sede, né, do município, mas no entorno ainda a gente encontra as pessoas que fazem esse tipo de quitanda, né, que a gente chama de quitanda. Então, bacana demais você trazer esse ponto sobre a transformação. Para finalizar, eu queria te perguntar se eu gostaria de dizer alguma coisa para os alunos que estão realmente descobrindo agora essa faceta mais histórica de Diamantina. Isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que talvez, né, curso de turismo, curso de geografia, tem que olhar com um pouquinho mais de cautela. As pessoas, né, os alunos que chegam aqui, muitas vezes não têm contato com a cidade. Tá? Fica uma coisa meio apartada da cidade, muito distante. E aí essa questão de mostrar a cidade, né, eu vejo que é muito importante. Porque sabe, né, ou conhece, ou já ouviu falar da rua, mas não vai até a rua, ou não conhece a história da rua. Então, assim, são vários, né? São vários locais dentro da cidade de Diamantina que você pode, né, ter várias histórias, enfim, várias coisas para serem contadas. E aí eu acho que isso é muito importante, né? Que talvez os cursos tenham que olhar com um pouquinho mais de cautela, tá? E os alunos também, né, se envolverem mais com a cidade, né? Tentar aproveitar um pouco mais da cidade. Isso me preocupa muito, né? Que é esse distanciamento, né, entre os alunos, né, e a cidade. Então, assim, é parte, né? Os alunos são parte dessa cidade e eles têm que aproveitar e usufruir dessa cidade. E também, né, buscar o conhecimento. Eu acho que é essencial os alunos buscarem o conhecimento, né, do local, pelo menos onde eles estão, né, temporariamente habitando. Né? Então, acho que isso é muito importante. E estar e viver a cidade. E viver a cidade. Né? Eu acho que isso é muito crucial para quem está em Diamantina, né? Ou para os alunos que estão chegando em Diamantina. E que às vezes assustam, né? Assim, meio que fica, né, separado o aluno, né, cidade. Acho que isso tem que ter um envolvimento para poder aproveitar mais. Então, com certeza. Humberto, muito obrigada. Agradeço muito pela disponibilidade. Obrigado. Agora vamos conversar com a moradora da Gruta de Lourdes de Diamantina, a quitandeira Fátima do Rosário, que ela mantém viva a culinária e a tradição das quitandeiras em Diamantina. Você poderia falar no seu nome, para a gente começar? Sim. Eu me chamo Fátima, né? Moro na Gruta de Lourdes, tenho 55 anos. Bom, antigamente, né, na minha época de criança, com meus 7 para 8 anos, eu via meus avós fazendo quitanda para uma festa que até hoje tradição aqui
aqui na nossa comunidade, aqui na Gruta de Lourdes, há 72 anos que faz essa festa. Então, na época, a gente massava muito biscoito de goma, que hoje é o famoso biscoito de polvilho, mas antigamente era chamado biscoito de goma, e a rosquinha. E tinha a broinha também de fubá, que a gente amassava tudo numa gamela, que era um recipiente de madeira, né? Que hoje a gente já faz nas bacias de plástico, mas antigamente era nas famosas gamelas de madeira. E daí foi surgindo, né, as quitandeiras, que hoje aqui em Diamantina tem uma rua que chama Rua da Quitanda, que na época todas as quitandeiras iam vender suas quitandas lá. E todas faziam do mesmo jeito. As quitandas era feita de polvilho, de fubá e de trigo. E como que você lembra que era a Rua da Quitanda? A Rua da Quitanda era uma rua das famosas guloseimas, porque lá a gente encontrava de um tudo, né? Tudo quanto era coisas gostosas lá tinha. Lá tinha doces, né? Todos fabricados em casa. Tinha, igual eu falei, as quitandas, né? E hoje caiu um pouco, porque as pessoas foram ficando mais velhas e umas foram morrendo. E hoje as pessoas não têm muito tempo para ficar fazendo quitanda. Então preferem mais estar comprando no mercado. Então essa tradição tá caindo um pouco. E aí a gente deveria estar olhando um pouco a esse lado aí para a gente voltar no tempo para que as pessoas, né, pudessem continuar essa tradição de fazer quitanda nas gamelas, de vender as quitandas na rua. E era até um meio, né, das pessoas, assim, ganhar seu dinheirinho, né, honestamente. Concluímos nossas jornadas pelas quitandeiras de Diamantina, descobrindo não apenas receitas deliciosas, mas também uma rica tapeçaria de histórias e tradições. As quitandeiras, com suas mãos habilidosas, continuam a tecer o tecido cultural dessa cidade, mantendo viva uma herança que transcende o paladar. Em cada mordida encontramos uma conexão com o passado, celebrando a riqueza da história e da culinária de Diamantina. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem, que as quitandeiras de Diamantina continuem a enriquecer paladares e contar histórias por muitas gerações.